Quanto tempo em média demora para transcrever as certidões? Uma vez feita, então, a cidadania, você passa para o segundo ponto, que são a transcrição, que é a transcrição das certidões. Ponto muito importante que a gente precisa tocar antes de falar sobre isso, pessoal, é que a Itália é a mesma forma do Brasil. Para tudo há um prazo, todavia, né, esse prazo nem sempre ele é atendido. Depois que vai para o comune após prolatar a sentença. É o complemento do questionamento da Glau. Então, era justamente isso que a gente estava falando. Existe sim, pelo decreto de segurança, da época ainda do Salvini, estipulou-se ali no máximo 6 meses para se fazer essa transcrição. Aliás, a transcrição não, a emissão da certidão italiana de quem passou pelo processo de reconhecimento, tá certo? Nós não tínhamos isso na legislação, era aberto. Nós temos o quê? Uma legislação paralela que dizia que as transcrições feitas no comune devem ser feitas dentro de 30 dias. Depois, podendo ainda ser renovada em até 90 dias, né, no prazo total de 90 dias. E isso, então, não tinha. Isso era dentro do direito público que era visto esse prazo. O que o Salvini fez? Vendo aquela bagunça, tá certo? Não só o Salvini, mas né, todo mundo que participou, acabou dizendo o seguinte, acabou estipulando o seguinte, que a certidão final, tá certo? Tem que ser feita, tem que ser entregue para o requerente, para aquela pessoa, no máximo 180 dias, ok? Então, assim, esses são os prazos que nós temos na lei. Ele passa de 30 a 180 dias. Agora, se você pega um comune que tem um funcionário para fazer tudo daquela cidadezinha, com certeza que ele não vai conseguir atender, infelizmente, dentro desses prazos, né? Ainda mais se ele tiver com um monte de problema lá na cidade, ou com reformas, porque o que acontece, nós já falamos aqui, o comune ele cuida da escola, ele cuida do lixo, ele cuida da pavimentação, ele cuida da sinalização, ele cuida de quem não tem, que é o social, né? De quem não tem condições financeiras para subsistir, ele cuida de documentos, ele cuida de eleitoral, ou seja, ele cuida de multas. Pessoal, é uma série de coisas, uma série, tá certo? E às vezes você tem um funcionário para tocar dois, três, quatro setores, né? É incrível. O nosso aqui, nosso comune, esses dias, estava só o oficial lá. As duas funcionárias dele estavam doentes, estão doentes. Então ele está louco já há 3 semanas, sozinho, né? E aí o que acontece? No Brasil, por exemplo, é que eu não posso colocar aqui porque é privacy, mas vou mexer para explicar isso na próxima live. Nós temos ações no Brasil de retificação que o promotor, tá certo, já opinou em nosso favor, ok? E foi para o juiz dar a sentença, né? Para o juiz proferir a sentença. Sabe quando, pessoal? Final de outubro, início de novembro. Nós já estamos quase no fim de dezembro. Sabe quantos dias o juiz tem? 15 dias. 10 dias. E aí o que acontece? Liga-se lá no cartório do fórum, doutor, seguinte, o juiz está com um monte de ação, um monte de sentença, não está dando tempo, está faltando funcionário, porque o cocó, né? Então, assim, o que acontece aí, acontece aqui. Eu tenho hoje, para vocês, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, 6 ou 7 ações aí no Brasil aguardando sentença há mais de 40 dias. Há mais de 40 dias. A gente liga, manda e-mail e eles falam: não temos o que fazer. Se fosse um país sério, havia uma penalização para esse tipo de coisa. Por quê? Se eu, advogado, tenho um prazo de 10 dias, de 15 dias para cumprir e não cumpro, eu perdi o direito de cumprir aquele prazo. Ele prescreve ou ele decai, dependendo do que foi ali. E até perco uma ação, para vocês terem uma ideia, se eu perder um prazo. Já para um juiz, para um promotor, não acontece isso. Né? Então, é, é legal a gente entender que existem prazos, mas também é legal a gente compreender que, como no Brasil, aqui também tem problema com prazos, empurram com a barriga de acordo com a necessidade. E se essas mudanças não irão sobrecarregar os comunes? Na verdade, Glau, não sobrecarrega por quê? Estamos falando de processo judicial, tá certo? Cidadania pela via judicial. Mesmo fazendo no Tribunal de Roma, quem transcreve é o comune do ante causa.
tá? E se hoje, com essa alteração da lei, o processo vem para a província do Dante Causa, vamos dar um exemplo aqui. Antes você tinha um processo em Roma e transcreveria, por exemplo, um Dante Causa que nasceu em Milão, transcreveria em Milão, tá certo? Com a atual lei, o processo vai correr em Milão e a transcrição vai ser feita no mesmo comune que era anteriormente. Então, não muda o panorama do comune. O comune vai continuar da mesma forma, tendo de fazer, cada qual fazendo, porque não é o comune da província, um só que vai cuidar da província como um todo, tá certo? O fórum vai ser da província, mas o comune de transcrição será sempre do nascimento do Dante Causa.